Vamos lá, alunos, vamos continuar nossas aulas sobre Idade Média. No último bloco nós estávamos falando sobre os povos bárbaros, eu mostrei para vocês aí alguns dos povos bárbaros que invadiram a Europa e puseram fim ao Império Romano do Ocidente. Visualizem ali o número 2, francos, que foram fundamentais na formação do povo francês. Os francos, não é justamente deles que nós vamos falar agora. Os francos, e nós vamos começar falando dos merovingios, para posteriormente nós falarmos dos carolíngios. A divisão da Idade Média, a Idade Média, os historiadores costumam dividir a Idade Média em Alta Idade Média, que ela vai do século V ao século XI, século V ao século XI, vocês percebam aí que eu já não coloquei o DC, não tem a necessidade, né? Século V ao século XI, depois de Cristo, e a Baixa Idade Média, que é a parte, vamos dizer assim, final da Idade Média, que vai dar origem posteriormente à Idade Moderna, quando os Estados nacionais modernos começam a se organizar, começam a surgir os Estados na Europa, a Baixa Idade Média, do século XI ao século XV, tá bom? Então, os historiadores eles costumam dividir em Alta Idade Média, que é o início desse período que nós chamamos de Idade Média, e Baixa Idade Média, o período final da Idade Média. Durante a Idade Média ocorreu o que chamamos de ruralização. O que é essa ruralização? Com a invasão dos povos bárbaros, as cidades começaram a desaparecer. Mas por que as cidades, isso falando de Europa Ocidental, sempre aqui falando de Europa Ocidental, tá, pessoal? As cidades começaram a desaparecer por quê? Porque os povos bárbaros, quando eles invadiam as cidades, eles matavam grande parte da sua população, estupravam as mulheres, colocavam fogo na cidade, saqueavam a cidade, ou seja, a violência era muito grande, a violência praticada pelos bárbaros era muito grande. Então eles saqueavam, eles estupravam, eles destruíam, colocavam fogo na cidade e mantinham posteriormente o seu domínio. Por causa disso, vamos dizer que a população dessas cidades que haviam, né, durante a antiguidade, muito dessa população, eles acabaram fugindo para a parte rural. Por quê? Porque assim eles achavam que eles estariam protegidos. Vamos para a parte rural, vamos fugir para a parte rural. Vamos fugir para a parte rural por quê? Porque se a gente não estiver concentrado na cidade, é mais fácil de nós escaparmos, deles não conseguirem nos visualizar, vamos colocar dessa forma. Então, por causa disso, as cidades começaram a desaparecer durante esse início de Idade Média. Ocorreu uma ruralização, grande parte da população acabou indo para onde? Acabou indo, vamos dizer, para a parte rural. Isso vai fazer com que desapareça, nessa ruralização, vai fazer com que desapareça muito do desenvolvimento que havia sido conquistado pela população da Europa Ocidental, pela, vamos dizer, a civilização romana. Muito de todo aquele desenvolvimento ele desapareceu, porque houve uma ruralização. Mas não levaram o desenvolvimento que havia até então para as zonas rurais? Muito pouco, coisa mínima eles levaram. Tanto que se perdeu até as técnicas de produção agrícola. E aí começou a haver até, vamos dizer assim, nesse início, começou a haver até uma falta de alimentos, e em vários momentos ocorreu isso. Falta de alimentos que acabou fazendo com que ocorresse a morte de um número muito grande de pessoas. A Igreja Católica, como eu falei para vocês, ela se torna a instituição mais poderosa na Europa e da Europa. A Igreja Católica, o que acontece com a Igreja Católica é muito interessante, porque a Igreja Católica, eu coloco a Igreja Católica, pessoal, mas são os cristãos. A Igreja Católica, a palavra católica significa universal. A palavra católica significa universal. Por quê? À medida que houve a expansão da religião cristã, começaram a se referir à Igreja cristã, a religião cristã como uma religião universal. E aí eles colocaram o nome de universal, católica, que tem o significado de universal, uma religião universal, uma religião católica. Então a Igreja Católica, ela havia já sido, antes de terminar o Império Romano do Ocidente, a religião católica ela foi colocada como uma religião oficial do Estado romano. Quando os romanos acabaram sendo invadidos, o Império Romano foi destruído, os povos bárbaros, eles invadiram a Europa, eles destruíram o Império Romano, mas eles não destruíram a Igreja. A Igreja Católica não foi destruída.
eles, aquela coisa, vamos dizer, do sobrenatural, os povos bárbaros, eles respeitaram a religião, eles respeitaram a Igreja Católica. E acabaram muitos desses povos se convertendo, muitos desses povos bárbaros se convertendo ao catolicismo. Então a Igreja Católica, nesse processo, ela cresceu muito. Povos bárbaros se convertendo ao catolicismo. A Igreja Católica sendo reconhecida como importantíssima e transcendental, porque muito da população também que era do antigo Império Romano, o que pensou a população? A Igreja Católica, ela sobreviveu, ela não foi destruída, então realmente Deus protegeu a Igreja Católica, realmente ele existe. E as pessoas cada vez mais abraçaram a Igreja Católica. Mas o importante nesse processo é que os povos bárbaros, muitos desses povos bárbaros acabaram se convertendo ao catolicismo. Então a Igreja Católica, dentro desse processo, se tornou a instituição mais poderosa da Europa. A Igreja Católica, ela recebeu, vamos dizer que, muitas doações de terra. E o que tinha valor naquele período, o que era supervalorizado naquele período, nesse período de Idade Média, era a terra, a posse da terra. Então a Igreja Católica, ela se tornou a instituição mais poderosa da Europa. Para você ter uma ideia, o que hoje é, vamos dizer ali, a Alemanha, a Igreja Católica se tornou praticamente dona de metade do que hoje é a Alemanha. A Igreja Católica se tornou proprietária de praticamente metade do que hoje é a Espanha. A Igreja Católica se tornou proprietária de praticamente metade do que é a Itália. Para você ter uma ideia da quantidade, né, de propriedades que a Igreja Católica tinha. Então a Igreja Católica, durante a Idade Média, foi a instituição mais poderosa, porque teve o apoio dos povos bárbaros que invadiram e se converteram ao catolicismo, porque ela conseguiu muitas doações de terra e um domínio muito grande. Então a Igreja Católica acabou se tornando a instituição mais poderosa da Idade Média. Os francos, durante a Idade Média, eles vão constituir um grande império. Durante a Idade Média, é muito comum nós vermos, por exemplo, o desaparecimento, né, vamos dizer, desapareceu o Império Romano. Depois você não teve mais uma centralização política, você teve uma fragmentação. A gente vai falar depois de vários feudos, né, ali. Você tem vários reinos, a gente pode colocar também, né? Houve uma fragmentação, não houve uma centralização. A centralização vai vir no final da Idade Média, naquilo que nós chamamos de Baixa Idade Média. Mas, durante a Idade Média, tiveram alguns momentos de centralização e de impérios que se desenvolveram. Um deles foi o Império, né, o Império Merovingio, o outro o Império Carolíngio, que é uma continuidade ali, que foi, né, o império constituído pelos francos. Então os francos, durante a Idade Média, eles constituíram um grande império. Eles dominaram vasta região da Europa, principalmente a Europa ali, que a gente pode colocar como central. Eles vão pegar a França, parte do que hoje é a Alemanha. Foi um vasto império. O primeiro período dinástico dos francos foi a dinastia Merovingia. Quem vai começar essa... o principal expoente, né, dessa dinastia merovingia vai ser Clovis. Mas por que dinastia merovingia? Porque eles se diziam descendentes de Meroveu, um grande líder que teve anteriormente, que ele era um franco importantíssimo, foi rei dos francos, e Meroveu, por causa de Meroveu, aqui acabou dando, né, vamos dizer, início à dinastia merovingia. Então, houve você teve duas dinastias, Merovingia e Carolíngia. A primeira Merovingia, o principal expoente, o principal, vamos dizer, rei dessa dinastia Merovingia foi Clovis, que ele governou aproximadamente de 480 a 511 e fez a guerra contra os visigodos. Só para vocês visualizarem, vamos voltar no mapinha. Olha o mapinha ali, observem onde estão os visigodos. Os visigodos, eles estão no norte da Espanha, do que hoje é a Espanha. É ali que habitavam os visigodos. E o Clovis, ele conquista parte do território dos visigodos. Ele faz a guerra contra os visigodos e ele vai conquistar grande parte do território dos visigodos. Então você tem o Império Merovingio, ele vai pegar grande parte da França, do que hoje é a França, vai pegar parte do que hoje é a Espanha e parte do que é hoje também a Alemanha. Os francos, e ainda continuando com os merovingios, lá no Império Romano, as terras foram distribuídas para nobres e o clero.
Desapareceu a ideia de Estado e bem público, que eu acabei de falar para vocês. Assim, desapareceu a ideia de Estado e bem público, a centralização do poder. Então as terras, elas haviam sido distribuídas para nobres. Durante o Império Romano, as terras haviam sido distribuídas para nobres, para o clero. E continuou dessa forma. Quem tinha propriedade das terras? Os nobres, o clero. E o clero vai aumentar mais a sua posse de terras ainda. Foi o que eu falei para vocês, né? Porque acabou recebendo muitas doações. Então os nobres mantiveram. É aí que vai dar origem ali ao senhor feudal. Esses nobres que são os proprietários das terras. Como eu falei para vocês também, a centralização do poder desapareceu, houve uma fragmentação dentro da Europa, houve o desaparecimento da ideia de Estado e bem público. Devido a isso, a figura do rei tornou-se muito frágil frente aos proprietários de terra. A figura do rei, aquele rei que centralizava o poder ali, que tinha lá atrás do imperador, primeiro o rei, depois você teve o período republicano, depois o período imperial, em Roma e tal, mas aquela ideia de imperador, ele teve, vamos dizer assim, de rei, imperador, tornou-se frágil essa figura, muito frágil. Por quê? Porque os proprietários de terras, aqueles nobres que receberam as terras, lá no período ainda que existia o Império Romano, esses proprietários acabaram se fortalecendo. Como houve, né, vamos dizer assim, a conquista do Império Romano e o fim do Império Romano, esses proprietários de terra se fortaleceram politicamente e os reis, imperadores, entre aspas, imperadores, que houve o desaparecimento, né, esses reis, eles acabaram se tornando muito frágeis. Esses reis que eram muito frágeis, eles foram chamados de reis indolentes. Reis indolentes porque eram reis sem poder. E seu poder era legado ao maior-domus, ou maior-domus ali. Quem que era esse maior-domus? Esse maior-domus era uma espécie de primeiro-ministro. Você tinha um rei e quem governava mesmo era o primeiro-ministro. E o Carlos Martel, ele foi o maior-domus dos merovingios, desculpe. O Carlos Martel, ele foi, né, ele chegou a ser ali como eu disse para vocês, um maior-domus. E é importante nós comentarmos a respeito disso. O Carlos Martel, ele conseguiu vencer os árabes na batalha de Poitiers, 732. Se você quiser falar até de uma maneira mais francesa, Poitiers, tem que fazer biquinho ali, né? Mas o Carlos Martel, ele foi uma espécie de primeiro-ministro dos merovingios, ele foi um maior-domus, e ele venceu os árabes na batalha de Poitiers, em 732. Esse Carlos Martel, ele foi importantíssimo, e gravem a Batalha de Poitiers, que isso, vira e mexe, acaba caindo em vestibulares. Por que ele foi importantíssimo? Porque os árabes, eles invadiram a Península Ibérica, eles acabaram invadindo, eles conquistaram os árabes, eles conquistaram o norte da África, atravessaram o Estreito de Gibraltar, que foram eles que nomearam o Estreito de Gibraltar. Eu já falei em outros momentos para vocês, em outras aulas. Gibraltarique foi o árabe que atravessou a primeira vez aquele estreito e nomeou o estreito como Gibraltar, homenagem a ele, Gibraltarique, Gibraltar. Então os árabes, eles atravessaram o estreito de Gibraltar e dominaram a Península Ibérica, só que a conquista dos árabes iria se continuar. E os árabes queriam se expandir, eles queriam ir além da Península Ibérica, Portugal e Espanha, eles queriam ir além, eles queriam dominar também a região onde hoje é a França, onde tinha o Império Merovingio. Mas o Carlos Martel segurou esse avanço árabe e a batalha que derrotou os árabes de uma maneira definitiva para que eles não avançassem sobre o restante da Europa, sobre o Império Merovingio, ou onde hoje é a França, foi a Batalha de Poitiers, em 732. Então, Carlos Martel, gravem bem, porque você tem Carlos Martel e Carlos Magno. Carlos Martel, ele foi o maior-domus dos merovingios, desculpe, e ele venceu os árabes, segurando os árabes na Batalha de Poitiers, foi a batalha definitiva que ele derrotou em 732, ele segurou os árabes, impediu os árabes de continuar o seu expansionismo pela Europa. Então, Carlos Martel, não esqueça desse nome, uma figura importantíssima, tá bom? E a Batalha de Poitiers. Na outra aula, no próximo bloco, nós continuamos comentando sobre o Império Merovingio. Até o próximo bloco.